Bom dia, gente. Tudo bem? Manhãzinha um pouquinho fria, mas graças a Deus estamos sendo abençoados com esses louvores, com esse momento de comunhão e intimidade na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E coisa maravilhosa. Obrigado, Mauro. Pessoal, eu tenho um recadinho especial, tá? Gravem, comentem nos grupos células. Celebração domingo que vem, tá? Nós vamos estar comemorando o Dia dos Pais, ok? Então, se organizem cada um, né? Para trazer um prato de salgado ou doce, ou salgado. Salgado é melhor, tá? Mas pode ser doce, não tem problema. Então nós vamos ter uma celebração normal, um estudo um pouquinho reduzido, né? E aí a ideia de a gente ter um momento depois de confraternização, ok, gente? Muito bem. Mais um dia de ceia e a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Desistir não é uma opção. Repita comigo. Desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção, principalmente para nós cristãos. Eu vou falar sobre o apóstolo Pedro, né? Pedrão. A gente tem o Pedrão, tem o Pedrinho. Dá um oizinho aí, Pedrinho. É Pedrinho? Pedrinho? Esses dias eu chamei ele de Pedrinho, ele disse, não, é Pedro. Mas Pedrinho é carinhoso, né? Vocês podem abrir em Lucas 5. Ele deve estar pensando assim, tio chato, né? Deixa em paz. Lucas 5, e nós já vamos fazer a leitura do texto. Vai ser do 8. Opa, deixa eu ligar o cronômetro aqui. Isso aí. Vai ser do versículo 8 até o 11. Quando nós pensamos em Pedro, né? Essa figura emblemática do Novo Testamento, o que vem à cabeça da gente? Pedro. Eu penso assim, um típico italiano, né? O cara é explosivo, fala tom de voz alto, fala com as mãos, né? Imagina Pedro lá com Jesus, né? Hã? É, Pedro? Tem alguma semelhança? Maravilha, não é assim? Vocês imaginam Pedro assim? Temperamento sanguíneo, né? Aquele cara decidido. E esse é o tipo de homem, é o tipo de temperamento, né? Que é a pessoa ideal para se defender uma causa. É o soldado que todo capitão gostaria de ter no seu pelotão. Se acontecer alguma coisa, o Pedro, né? Ou esse tipo de pessoa com esse temperamento, é a primeira pessoa a pular na frente, deixa que eu resolvo. Ele nem pensou direito, né? Mas ele pula na frente, ele vai dizer, esse assunto eu resolvo, é comigo. Pedro é um homem corajoso, destemido, forte. Porém, para isso, é preciso ser alguém com fortes convicções, né? Com um chamado para defender até o fim a causa, é preciso ter esse chamado, ter essa convicção. Não adianta só ter o perfil, né, sanguíneo, forte, corajoso, mas é preciso ter um chamado, é preciso ter uma convicção forte. Aí você vai defender aquela causa até o fim. Aqui no 5:8, Jesus, ele está chamando os discípulos. Você lembra da pesca? Então Jesus diz, volta lá, vamos pescar. Pô, Senhor, a gente já pescou a noite inteira, não deu certo. Jesus, não, vamos lá. E aqui no 8, versículo 8, é quando então Jesus chama Pedro.
Vamos à leitura, por favor, do 8 ao 11. Quando Simão Pedro viu isso, lembra da história aí da pesca? Prostrou-se aos pés de Jesus e disse, olha ali o Pedrão, né? Afasta de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago, João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha, de agora em diante você será pescador de homens, chamado propósito. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Alguém gostaria de fazer uma oração pelo estudo? A gente tem um outro microfone funcionando? Não? Tem? Alguém gostaria de vir aqui orar? Sentir no coração? Tem? Vamos orar para que a palavra de Deus entre no nosso coração, crie raiz e nos transforme. Bom dia, gente. Então vamos orar, né? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia especial aqui ouvindo a Tua palavra, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor entregou sua vida, o Seu Filho por nós, Pai, para nos salvar. Nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe hoje, Pai, esse estudo, Pai. E pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui na aliança hoje, Pai. E para aqueles também que não puderam comparecer, Pai, mas são seus filhos também. Nós te oramos e te louvamos, Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Amém, Jesus. Então, gente, Pedro, a partir desse chamado, ele passa a ter um propósito. De uma pessoa normal, digo uma pessoa trabalhadora, com a sua vida. Pedro era casado, pescador, com família, para um novo propósito. Jesus vai até Pedro e diz, não tenha medo. Não tenha medo, de agora em diante, o propósito da sua vida não vai ser mais peixe, mas vai ser homens. Você vai pescar homem, um chamado, um propósito. Você lembra quando Jesus chamou você? Você lembra quando Jesus veio até você? A vida mudou, Ele te deu um novo propósito, um chamado. O nosso coração não ardia. Nós não largaríamos tudo para seguir a Jesus? Não era assim. A gente largava rede, peixe, barco, agora é só Jesus. Nossa, que sentimento maravilhoso. E assim como Pedro, nós também, após o chamado, começamos uma fase na nossa vida espiritual que se chama a fase do discipulado, a fase onde que nós seguimos a Jesus, a fase onde que nós crescemos espiritualmente. E esse processo, ele é muito desafiador, esse processo é pedagógico. A gente vai aprendendo conforme vamos nos aproximando de Cristo, conforme vamos deixando as coisas do mundo para trás. E nesse processo, infelizmente, muitas pessoas ficam pelo caminho. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas abandonam a fé. Nós, cristãos, devemos nos lembrar que desistir não deve ser uma opção. E o processo pelo qual o apóstolo Pedro passou foi assim, entre altos e baixos, momentos bons, outros nem tantos, momentos de acertos, momentos de erro. Você lembra comigo o Pedrão? Aquele Pedrão que, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele diz, eu vou até o encontro, Jesus. Que homem cheio de fé. Ele bota o pé na água, não afunda, mas depois começa a afundar. É o mesmo Pedro que demonstrou tal fé, que depois vai repreender Jesus na frente dos outros discípulos. Lembram?
E Jesus repreende ele, diz, o que é isso? A cabeça do Pedrão, né? Vai lá repreender Jesus na frente dos outros discípulos. É o mesmo Pedro que quando Jesus pergunta, o que os outros dizem que eu sou? Elias é um profeta? E vocês, o que dizem? Pedro vai e acerta na mosca. Quando ele diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabia quem era Jesus. É o mesmo Pedro que mais adiante, na crucificação, vai negar Jesus 3 vezes até ouvir o galo cantar. Altos e baixos. E assim esse processo pelo qual nós passamos. E quando Jesus é preso, no seu mártir, na sua crucificação, no momento de mais angústia e de dificuldade do apóstolo Pedro, né? Ele vai até Jesus. E o que ele faz? O maior momento de dificuldade que o apóstolo Pedro vivenciou. Qual foi? Quando Jesus é preso, torturado, crucificado e morto. Sua convicção, o seu chamado, vão por água abaixo. Jesus era Deus, tá? Mas espera aí, ele ia libertar a gente, ele ia ser rei. E no momento de crise, de dificuldade na vida espiritual de Pedro, e que nós todos vamos passar, o que ele faz? Ele desiste. Pedro desistiu. João 21, por favor. Algumas páginas à frente. João capítulo 21. Final do Evangelho de João. Eu gostaria de fazer a leitura do versículo 3. Nós vamos ler, né? Do versículo 3 até o 12. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque aqui a história se repete. A história do chamado de Pedro se repete. Só que agora com Cristo ressurreto. Cristo havia ressuscitado. Então, ele vai visitar os seus discípulos, que estavam lá aguardando ele, paradinhos, sentados. Não. O que Pedro estava fazendo? Versículo 3. Disse-lhes. O que Pedro estava fazendo? Jesus morreu, foi crucificado, ele entrou em crise. Toda a sua esperança, imagina o coração desse cara. Imagina como ele se sentiu por ter traído a Cristo. O que resta? Voltar à velha vida. Voltar ao passado. Voltar da onde ele talvez lembrava que algum dia ele tinha deixado alguma coisa lá atrás. E ele voltou a buscar o mesmo barco que ficou na praia e a mesma rede. Quando ele saiu em direção a Jesus. E ele volta para o seu barco, ele volta para a sua rede. Continuando. Nós vamos com você, não foi sozinho ainda, os outros foram juntos. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, quem que estava lá? Estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Ele lhes perguntou, filho, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao Pedro, sanguíneo, emotivo.
ele viu seu mestre. Seu mestre estava vivo, Jesus estava vivo. Ele veste a capa e sai correndo, não espera. Olha o 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe. Os outros discípulos devem ter dito: ó, o Pedrão, é maluco mesmo, né? Largou tudo e saiu correndo atrás de Jesus. Imagina a emoção desse cara. O que estava passando no coração, na cabeça dele. Então, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, um peixe sobre a brasa e um pouco de pão. Gente, imagina essa cena. Disse-lhe Jesus: tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Venham comer. Preste atenção aqui, gente. Estou aí no 12b, tá? Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era um Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Pedro volta a ser pescador, deixa tudo o que aprendeu de lado, se volta, para a sua antiga vida. E quantos de nós, meus irmãos, que em momentos de dificuldade, confusão espiritual, nos voltamos, para o que éramos. Desistimos, pensamos em desistir, mas desistir não deve ser uma opção. Pela graça e misericórdia de Deus, Jesus vai até Pedro e restaura ele. Agora imaginamos essa cena, essa situação dramática a qual eu comentei. Jesus ressuscitado vai até o encontro de Pedro. O que estava passando no coração de Pedro? Se fosse você. O que estava passando na cabeça de Pedro? Pedro, pela segunda vez, larga tudo. Larga tudo. Larga peixe, larga a rede, pula na água e vai em direção a Jesus. E a cena aqui é tão dramática, gente, tão dramática, que o explosivo, o falante, o sanguíneo, não tem coragem de falar mais nada diante de Jesus. Ele fica em silêncio. Fica em silêncio. Pedro, fica em silêncio. Desistir não é uma opção para o cristão. Desistir do que é certo, gente, do que é verdadeiro, do que é eterno, não deve ser uma opção para a gente. Como nós desistimos com facilidade, você já percebeu? Faça uma análise na tua vida. Como nós desistimos com facilidade dos nossos amigos? Seja uma palavra mal colocada, seja por coisa pouquíssima, a gente rompe com as amizades. Como nós desistimos com facilidade do nosso relacionamento com Deus? É só ter um dia agitado, é só ter um probleminho, já não oro mais, eu já não quero mais ler a Bíblia. Como nós desistimos com facilidade? Como nós desistimos com facilidade de evangelizar? É só ouvir um não e uma cara feia. Vanderlei e Suzy, se não tivessem sido persistentes com tantas pessoas, talvez não estariam aqui, mas nós desistimos com facilidade. Qualquer coisa mínima, é motivo para a gente desistir do casamento. O casal brigou, fala em separação. Brigou, vou me separar. A gente desiste com facilidade.
Nós desistimos com facilidade da igreja. Não gostei do jeito que o fulano fez, não gostei da célula, não gostei disso, não gostei da roupa do pastor, não gostei do perfume, não gostei do local, desisto. Como nós desistimos com facilidade. Desistimos com facilidade da nossa fé, que custou tão caro, e hoje a gente se lembra disso. E por fim, como Pedro fez, muitas vezes endurecemos o nosso coração e desistimos de Jesus. Desistimos de Jesus, abandonamos a nossa fé. E aqui algo importantíssimo, gente, que hoje nós lembramos na ceia. Um dia todos nós vamos estar diante de quem? Todos nós vamos estar diante de Jesus. E assim como Pedro, nós vamos avistar aquele que ressuscitou e que hoje vivo estás. Por mais que nós duvidamos ou tenhamos a nossa fé oscilando ou não, nós vamos estar na presença do Cristo, o vivo. E quando nós avistarmos Ele, qual vai ser a nossa reação? Nós vamos sair correndo e abraçar e dizer: Jesus, eu guardei a minha fé, eu venci o bom combate, eu estou aqui, eu te amo, eu esperei tanto tempo para estar na tua presença, não foi fácil, mas eu estou aqui. Ou a gente vai abaixar a cabeça, ficar triste e não conseguir, por vergonha, nem falar, por vergonha de talvez ter abandonado a fé, por vergonha de ter lutado porque era certo, talvez por falta de fé, por abrir mão do pecado, nós vamos estar diante de Jesus. E como Ele olhou para os discípulos, eles vão dizer: meus filhos, hoje nós lembramos disso. Nós lembramos que Jesus ressuscitou e que todos nós vamos estar diante dEle. Diante dEle. E mais uma vez, desistir não é uma opção. Volta algumas páginas, João 19. Eu quero já entrar no momento da ceia. João 19, 28, 30. Jesus já havia sido preso, condenado, torturado, estava na cruz, agonizando e sofrendo. João capítulo 19, os versos 28 ao 30. Jesus já estava crucificado. E o que Ele estava passando aqui era por nós, por cada um de nós. Mais tarde, sabendo então que tudo estava, Jesus foi até o fim. Jesus não desistiu. E Ele não desistiu por amor. Mais tarde, sabendo então que tudo estava para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus, Ele não desistiu, Ele foi até o final. E suas últimas palavras: está consumado. Eu fui até o fim. Por isso que para nós, desistir não é uma opção. Vamos orar? Baixa a tua cabeça, conversa com Jesus. Esse momento da ceia, entrega teu coração, entrega o que tem, coisas que só tu e Jesus sabe. Conversa com Ele.
Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu não desistiu. O teu amor é um amor surpreendente, Pai. Por vezes, nós agimos como Pedro. Te negamos, te desobedecemos, mas o Senhor vem até nós e restaura a gente, Senhor Jesus. E que nesta manhã nós possamos ser restaurados, Pai, a viver uma vida, Senhor, de fé, Pai, uma vida de entrega, uma vida com propósito, uma vida com chamado, Senhor Jesus, nos conduz para isso, Pai amado. Nos dá, Senhor, a força para nós perseverarmos, Senhor, na tua palavra, no teu caminho, Senhor Jesus. Senhor Jesus, o Senhor foi até o fim. O Senhor tinha uma missão e um chamado. E no final da tua vida, Senhor, o Senhor disse: está consumado, está concluído. Pai, que nós possamos, Senhor Deus, chegar ao final da nossa vida, Senhor Deus. Que nós possamos falar essas palavras, Pai amado. Que nós chegamos até o final e guardamos a nossa fé. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Amém.